Você clica naqueles 3 pontinhos no canto da foto antiga, respira fundo e pensa: meu Deus, quem era esse imbecil sorrindo pra câmera em 2019? O dedo treme um segundo antes de tocar em excluir, numa cirurgia plástica digital meio desesperada para arrancar do feed qualquer evidência de que você já foi um idiota feliz. Tem um ritual silencioso que a gente faz de madrugada, bem naquela hora em que o sono não vem e a luz azul do celular brilha direto na retina, iluminando a olheira e a testa franzida. Você entra no próprio perfil. Não para ver o que os outros postaram, mas para fazer uma auditoria arqueológica em si mesmo. O dedo vai rolando a tela para baixo, cortando os anos como quem desce um poço escuro, até que você tromba com ela, aquela foto de 4 anos atrás. A franja que hoje em dia parece um erro de cálculo, a blusa de moletom que já virou panos de chão, a legenda com uma frase de efeito tirada de uma música indie que hoje te dá uma vergonha física, quase uma náusea na boca do estômago. E aí vem o gesto imediato, quase automático, 3 toques na tela e você apaga. Some. Como se, ao deletar o arquivo JPEG do servidor, você pudesse anular juridicamente a pessoa que você era naquele exato segundo da sua existência. A gente tem uma urgência desesperada de apagar as evidências de que um dia fomos tolos, confusos, ou simplesmente diferentes. É como se a nossa biografia fosse um processo judicial em andamento e a gente estivesse o tempo todo destruindo provas materiais para despistar o promotor, que, no fim das contas, é só a gente mesmo, olhando pro espelho numa terça-feira qualquer com a pia cheia de xícaras. Pensa bem no nível de detalhe que isso alcança no dia a dia. Não é só sobre foto de rede social. É o rascunho de mensagem que você abriu no bloco de notas do celular em 2018 e nunca teve coragem de apagar até hoje, mas toda vez que passa por ele, sente aquela fisgada de irritação. Nossa, eu era muito dramático, ó. É o e-mail antigo que ficou na caixa de saída. É a playlist salva com nome em letras minúsculas que entrega um gosto musical que você hoje finge publicamente que superou. A gente vive numa patrulha constante contra a própria história, como se a maturidade fosse um passe livre de exclusão retroativa. O Heraclitus dizia que ninguém entra no mesmo rio 2 vezes, porque na segunda vez as águas já são outras, e você também já não é o mesmo. Mas o brasileiro contemporâneo pegou essa máxima filosófica e transformou no manual de higienização digital. A gente quer não só que o rio seja outro, a gente quer dinamitar a ponte por onde passou, queimar o mapa e fingir que nasceu pronto, maduro, elegante e resolvido debaixo de uma mangueira no domingo ensolarado. Só que o passado tem uma consistência meio chata, meio pegajosa. Ele não sai com água e sabão. Você apaga a foto do feed, mas a memória de onde você estava sentado quando tirou aquela foto continua lá, grudada no azulejo da cozinha da casa antiga, no cheiro do café requentado que você tomava enquanto tentava entender para onde ia a sua vida. A gente gasta uma quantidade absurda de energia mental tentando curar uma farsa, a de que a nossa linha do tempo é uma reta ascendente, limpinha, sem borrões, sem fases constrangedoras. Sartre falava que a existência precede a essência, o que, traduzindo pro nosso caos diário, significa que a gente primeiro se joga no mundo, faz besteira, veste roupa feia, escreve texto brega, e só depois tenta inventar uma explicação bonitinha pra quem a gente é. A gente é um resultado acumulado de todas essas vergonhas. Quando você entra no perfil e limpa o terreno como se fosse um síndico bravo tirando o entulho do corredor, você tá tentando convencer quem, afinal? Os seguidores que mal lembram que você existe? Ou a sua própria consciência, que te cobra uma coerência que ninguém neste planeta consegue sustentar por mais de 3 meses seguidos? É curioso como a gente olha para as fotos antigas dos outros com uma certa ternura. Olha que gracinha, fulano era tão cabeludo, olha esse óculos redondo, mas quando o alvo da arqueologia é o próprio espelho retrovisor, a régua sobe pro nível carrasco. A gente não se perdoa por ter sido tonto. Como se a tontura não fosse o estado natural de quem tá tentando aprender a viver sem manual de instruções. A gente quer o direito de ter chegado aqui em cima sem ter precisado subir a escada correndo, tropeçando e pagando mico no patamar do 2º andar. E tem o reverso dessa história que é ainda mais cansativo, a curadoria preventiva. Não é só apagar o que passou, é o cuidado cirúrgico com o que vai pro ar hoje. A foto atual não pode ser casual demais para não parecer desleixo, nem produzida demais para não parecer desespero. Tem que ter aquela exata medida de acordei assim lindo e minimalista que exige, na verdade, 47 cliques, 3 filtros diferentes e meia hora recortando a borda da pia para não aparecer a esponja de lavar louça gasta. A gente vive numa curadoria tão estressante do próprio passado e do presente que o nosso eu real vira um intruso clandestino na nossa própria casa. Se você parar na frente da geladeira agora para pegar um copo d'água de madrugada, pensa em quantas versões de você mesmo já moraram nessa mesma cozinha nos últimos 5 anos. Tem o você que estava estudando para prova, ou você que terminou um ciclo chorando no sofá, ou você que comprou uma planta e esqueceu de regar até ela virar um graveto seco. Todas essas pessoas habitam o mesmo corpo. E nenhuma delas vai sumir só porque você foi lá e tirou a permissão de visualização pública de uma postagem de 2020.
A verdade é que a gente gasta uma energia monumental tentando convencer o mundo, e a nós mesmos, de que a nossa biografia é uma linha reta ascendente. Como se crescer fosse um processo limpo, tipo atualização de software, onde a versão anterior é completamente apagada e substituída por uma interface mais moderna, sem bugs, sem aqueles erros constrangedores de digitação que a gente cometeu aos 20 e poucos anos. Mas a vida real não tem botão de redefinir para os padrões de fábrica. A vida real é um acúmulo meio caótico de entulhos, de escolhas que pareciam geniais na terça-feira e se revelaram catastróficas na quarta, de cortes de cabelo que deram muito errado e de roupas que a gente comprou achando que ia virar uma pessoa culta e sofisticada, mas que só ficaram bufando no fundo do armário. O filósofo francês Gaston Bachelard, quando falava sobre a nossa relação com a casa e com a memória, dizia que nós somos seres cheios de gavetas secretas, cômodos habitados por poeira e teias de aranha que a gente teima em fingir que não existem. Só que a gente transferiu essa arquitetura interna para o feed de uma rede social. A gente quer que a nossa vitrine seja um museu minimalista, mas por dentro a gente continua sendo um depósito de ferro velho sentimental. E aí entra o grande desconforto. A gente olha pra foto de 5 anos atrás e sente vergonha. Não é nem porque a roupa tava feia ou porque o cabelo tinha uma franja duvidosa. É vergonha daquela ingenuidade. É a dor de perceber que a gente acreditava em promessas que o tempo quebrou, que a gente amou coisas que hoje parecem bobas, que a gente sofreu por motivos que hoje nos fazem dar um riso amarelo de canto de boca. Tem uma frase do filósofo Emile Cioran que é terrivelmente certeza pura. Ele diz mais ou menos que carregar a própria consciência é como carregar um cadáver nas costas por uma multidão, tentando fingir que a pessoa só tá dormindo. É isso que a gente faz com o nosso passado nas redes. A gente carrega todas as versões anteriores de si mesmo, morrendo de medo de alguém notar que o corpo tá pesado, que o cheiro de carniça da inocência perdida tá vazando, e aí a gente sai correndo para o botão excluir como quem tenta esconder um crime sob o assoalho. Mas pensa bem, por que essa pressa toda em se divorciar do próprio histórico? O de 2018 não é um invasor. Ele era você fazendo o seu melhor com as ferramentas rudimentares que você tinha na época. Se você pudesse voltar no tempo e dar um tapinha nas costas daquela versão sua que tava postando foto com filtro exagerado e frase de autoajuda barata, você provavelmente não ia rir dela com desprezo. Você ia sentir uma certa pena terna, um carinho cansado, do tipo meu Deus, como você era tonto e achava que sabia de tudo. E é exatamente isso que a gente precisa aprender a tolerar, a nossa própria tolice pretérita. A curadoria obsessiva é uma tentativa infantil de controlar a narrativa, de criar um personagem impecável que nunca errou o passo. Só que personagens perfeitos não têm graça, não têm textura, não têm densidade. Eles parecem manequins de loja de shopping, bonitinhos sob a luz fria dos refletores, mas completamente ocos por dentro. Quando você limpa o seu passado digital inteiro, você não tá se tornando mais evoluído, você tá só apagando as provas de que você viveu de verdade. Você tá dizendo que só tem valor aquilo que cumpre o padrão estético e emocional do momento presente. E convenhamos, o padrão de hoje é insuportável. Se a gente for depender da aprovação do nosso eu de agora para validar quem a gente foi ontem, a gente vai passar o resto da vida cancelando a si mesmo em caráter retroativo. Já reparou como a gente olha para o histórico do navegador no modo anônimo e sente um alívio por saber que aquilo some? A gente quer que a vida funcione igualzinho à aba anônima. Fechou, sumiu, não deixou rastro. Ninguém sabe o que você pesquisou às 3 da manhã, ninguém sabe quais medos ridículos te mantiveram acordado olhando pro teto, ninguém tem o direito de te cobrar coerência porque a coerência foi incinerada. Só que a vida não é anônima. A vida tem IP fixo, tem endereço cadastrado, tem histórico impresso na pele, nas marcas de expressão ao redor dos olhos, nas manias que a gente herdou de pai e mãe e que jurou que nunca ia repetir. A gente devia dar uma trégua para os nossos arquivos mortos. Aquele álbum do Facebook que dá vergonha alheia não é uma mancha na sua biografia, é o testemunho de que você sobreviveu a você mesmo. E isso, cá entre nós, já é um feito monumental no mundo que parece desabar um pouquinho mais a cada notificação que chega na tela bloqueada. Então, na próxima vez que der aquela coceira nos dedos de entrar no perfil para fazer a faxina anual e varrer para debaixo do tapete mais um pedaço da sua própria história, respira fundo. Deixa o passado lá, meio esquisito, mal iluminado, com as roupas erradas e as certezas ridículas. Não porque ele seja lindo, mas porque ele é insubstituível. Aquela foto meio borrada é a prova irrefutável de que você não caiu pronto de paraquedas no mundo de hoje. Você tropeçou, caiu, levantou, sacudiu a poeira e caminhou até aqui, com todas as falhas e cicatrizes à mostra. Vai lá fazer um café, descansa a esse polegar que já trabalhou demais hoje, fecha o aplicativo e vai viver o resto do dia na penumbra real da sua sala. O teu eu do passado sobreviveu ao pior dele, e o teu eu de agora vai dar conta do resto. É isso. Até a próxima. Se achou que era robô, olha a cara. E deixa o like, faz favor.